galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 5. Recostado à parede do lado de fora da casa, Tiago observava Célia com sua locomoção truncada pelejando contra a porta do automóvel. Ele bem que poderia dar a mão como apoio ao vê-la reclinar o dorso para entrar, mas preferiu assistir sua tentativa atrapalhada de sentar no banco do passageiro. A falta de iniciativa do adolescente estava longe de ser motivada pela graça de ver uma pessoa idosa confrontar os embaraços da idade. Pelo contrário, era justamente sua carência de sentir qualquer abalo afetivo que o fazia sequer cogitar ajudar a avó. Abstraído na contemplação das malezas da velhice, voltou a si quando a mãe passou ao seu lado, puxando Bruno cuidadosamente pelo braço. "E quando eu voltar, a gente vai ter uma conversa séria sobre esse seu vício." Laura deu seu recado de maneira ríspida, sem se despedir. Ela evitava ser indelicada com Tiago para não arriscar enclausurá-lo em sua introversão. Mas se fosse para ter um tabagista dentro de casa, limites precisariam ser traçados para conviverem de forma segura até convencê-lo a abandonar o fumo. Após todos estarem devidamente no carro com os cintos afivelados, a mulher fez os pneus derraparem e o veículo dobrou a esquina. O automóvel se distanciava ao passo das marchas e sumia em meio à poeira que dançava na rua implorando a chuva. Quando a nuvem de terra foi atropelada pelo vento, entregando de volta as vistas à paisagem, o carro era apenas um cisco na estrada distante. Pouco era tão prazeroso para Tiago quanto ser largado no sossego de uma residência vazia, onde pudesse contemplar o silêncio do abandono. No entanto, por algum motivo que não compreendia, ele se recusava a retornar para o interior do casarão. Tornou-se clara a razão do seu anseio quando seus olhos miraram a casa vizinha. O simples desejo de não ficar sozinho era uma vitória nunca antes atingida, nem após sua década de terapia. Os encontros com Camila trouxeram algo novo à sua natureza solitária. Ele via na garota uma tristeza semelhante à sua, e isso o afastava do marasmo. A estranha vontade de criar algum pretexto banal para motivar um impulso repentino e desconhecido não foi barrada por sua costumeira reclusão e ele caminhou até o terreno do lado. Não havia ensaiado uma conversa, mas se certificara de estar com um maço de cigarros no bolso. Ainda na calçada, antes de cruzar o limite entre as residências, ouviu um grito abafado vindo do outro domicílio. "E você também não me responde!" Berrou uma voz masculina carregada de ódio. "Volta aqui!" A porta se escancarou e de dentro saiu Camila furiosa, oferecendo grosseiramente o dedo do meio para o pai. Ao passar por Tiago, ela o pegou pela mão e, sem abrir a boca, o guiou de volta para o local de onde ele viera. Ciente do dissabor de querer se afastar do mundo sem precisar dar explicações, o adolescente acompanhou a jovem sem questionar e ambos adentraram o casarão. No interior da residência deserta, a garota abandonou a fisionomia incomodada. Distante do algoz que lhe chacinara a alegria, seu humor de repente se alterou como se nada tivesse ocorrido. Talvez o fato de estar habituada aos confrontos domésticos corriqueiros lhe atribuísse a capacidade de mudar seu temperamento conforme a situação demandava. Camila caminhou pelo corredor da entrada, maravilhada com a decoração antiga. Seus dedos tateavam as paredes brancas em contraste com o piso escuro amadeirado, coberto por alfombras gastas pelo tempo de uso. "Me diz que você não enterrou todo mundo no quintal." Ela brincou ao estranhar o silêncio reinante. Eles tiveram que correr atrás de uns remédios. "Deixei meu irmão dormir na minha cama e a asma dele atacou. Minha mãe botou a culpa no meu cheiro de cigarro." "Vão te enquadrar por crime premeditado, seu monstro!" Zombou. Tiago sorriu com a postura distinta da garota em encarar os problemas. Se para alguns o sarcasmo era o refúgio dos fracos, como definido por um existencialista francês, para tantos outros era a arma para sobreviver nas ruínas da hipocrisia. E na terra do escárnio, Camila era a rainha. O demérito da adolescente ao resmungo foi interpretado sem ressentimentos.
Era justamente essa uma das qualidades da jovem que o faziam dar menos peso à própria perturbação quando ao seu lado. Continuaram o trajeto até a sala de estar. Tiago a escoltava a alguns passos de distância, evitando ficar muito próximo para não parecer inadequado. O receio de invadir a privacidade da amiga veio cercado de uma inesperada vontade de se abrir. Minha mãe só tá meio puta por causa do meu pai. Ele encontrou em seu passado uma dor merecedora de ser compartilhada. Aquele que você não vê faz tempo. O Bruno não escapou da genética ruim do meu velho. Ele também não tinha o pulmão forte. Atenta às sutilezas da conversa, Camila não pôde ignorar o tom funesto da conjugação. Tinha? Mas por curiosidade em saber se havia entendido direito do que por compaixão, a garota se virou para ele e apoiou os ombros na parede, disposta a ouvir seu desabafo. Câncer. Tiago revelou sem aparentar abalo algum. Quando ele começou a tossir sangue, minha mãe viu que não dava mais para tratar. Meus sentimentos. É isso? Meus sentimentos? Deu-lhe novamente as costas e continuou a explorar o andar de baixo. De boa, faz tempo. Acabou sendo mais assunto para terapia. Poucas atitudes são tão socialmente inaceitáveis quanto a indiferença perante a tragédia. Mas no caso desses adolescentes, torturados por suas desventuras particulares, a preocupação de soarem indelicados nunca figurou entre as matérias de suas aulas de etiqueta. E foi dele que você herdou essa boa aparência? Aproveitou a deixa para desvirtuar a conversa, conseguindo um sorriso do rapaz. Só o vício mesmo, respondeu encabulado com a indireta. Ao chegarem à sala de estar, Camila se impressionou ainda mais com as antiguidades que compunham o cômodo. A mobília preservada era típica das casas habitadas por idosos saudosistas que se negavam a se desprender de suas memórias. O enorme tapete persa continuava imponente no centro, mesmo tendo parte de suas geometrias arruinada pela deterioração dos anos servindo como adorno. Mas o que realmente fisgou a atenção da garota estava perto da parede, logo abaixo da televisão de tubo. Mentira! Ela caminhou até a fonte do seu entusiasmo inusitado e apontou o que tanto a impressionara. Sério? Quê? Uma lareira? Quem tem lareira? Minha avó. Exato! Porque aqui faz tanto frio, né? Debochou. Suas mãos alcançaram o atiçador de ferro pertencente ao conjunto de ferramentas para controlar o braseiro e seus dedos o alisaram de forma erótica, enquanto o olhar envolto em luxúria encarava com segundas intenções o jovem. É para revirar madeira queimada. Ele explicou sem entender a malícia. Não, isto aqui é para atiçar o fogo. Para ser mais explícita, restaria apenas tirar a roupa. Nem a artimanha de um sorriso sedutor foi capaz de derrotar a ingenuidade do amigo, que se manteve inerte ao vê-la dar-lhe abertura para tomar a iniciativa. Desapontada porque suas insinuações não trouxeram nada além de constrangimento, Camila dispensou o charme. Você não sai da zona de conforto, né? Foi até ele e o puxou pela mão para continuarem a explorar o restante da casa. Sentado no balanço do jardim, Tiago aproveitava o cigarro aceso nos lábios. Ao seu lado, Camila embalava o corpo de leve, tendo como apoio o pesado atiçador de ferro fincado na grama. Ambos contemplavam secretamente a melancolia de suas próprias lembranças, procurando preencher as lacunas ausentes nas memórias da infância. Para o rapaz, era uma prática comum meditar sobre o passado em busca de explicações para o presente. Mas para a jovem era penoso trilhar o labirinto de seus pensamentos desolados, com medo de nunca mais encontrar uma saída. Por que nunca te vi antes? Ela resolveu quebrar a apatia. Só vim uma vez quando era moleque. A comida da sua avó não era boa o suficiente para você voltar? Quem me dera fosse isso. Esboçou um sorriso amargo diante da brincadeira. O aparente nervosismo evidenciou a existência de um caos interessante a ser ouvido. A garota deixou de lado o utensílio da lareira e virou-se para o rapaz.
Já me disseram que eu sou boa em escutar os outros. Os dois não se conheciam havia muito tempo, mas o suficiente para Tiago saber que aquilo estava longe de ser verdade. Ele a encarou com a descrença de um herege diante de um missionário cristão sem precisar dizer nada. Tá bom, não rolou. Ela deu de ombros. Mas se quiser falar, manda bala que eu aguento. Não, é o meu pano pra manga na terapia. Voltou ao cigarro. As conversas com Camila serviam para afastá-lo do seu medo particular, fazendo experimentar uma gota de como seria sua vida livre do trauma que o lançara à cova da introversão. Caso revelasse o real motivo de nunca ter retornado, correria o risco de ser visto por ela com os mesmos olhos de tantos outros que o enxergavam como um desequilibrado, pelo fato de sua história parecer fantasiosa demais para ser verídica. Aquele novo silêncio cedeu espaço à adolescente para refletir sobre um assunto mais delicado. Algo dito por ele lhe despertara um interesse que, devido à sua natureza mórbida, carecia de uma certa prudência ao ser abordado. E esse lance de ser criado só pela mãe? Normal. Tiago respondeu na cadência da fumaça, abandonando os pulmões. Não sou o único a crescer sem ter referência masculina em casa. Eu queria saber como é não ter pai. Se ia sentir saudade do meu, ou sei lá, se as coisas iam melhorar, sabe? Muito ruim falar isso pra você? Ao notar a vontade da amiga de lhe revelar algo que parecia perturbá-la, o jovem atencioso indicou não se incomodar com a pergunta e a deixou desabafar. Ele é desses que não veem a diferença entre paternidade e patriarcado. Se acha o senhor de tudo lá. Camila retirou a ponta afiada do atiçador de ferro da grama apenas para fincá-la de novo com mais força. Seu rosto recebeu os contornos da tristeza ao mergulhar nas águas calmas de uma época pretérita à tormenta. Era logo da primeira infância quase apagada, mas os resquícios de sua brandura eram suficientes para saborear o tempo de quando acreditava ser uma menina abençoada. O berço que ela julgava ser amoroso era a armadilha de carícias confusas que se aproveitavam da ingenuidade de uma criança para pregar sua pior peça. Meu pai até que era carinhoso quando eu era mais nova. Ter a atenção dele pra mim era tipo... tudo, sabe? Mas daí, mudou. Ele foi ficando mais agressivo, sem paciência. Comecei a ter medo, pensando no que ia acontecer quando eu ouvi ele escondendo os passos pela casa de madrugada. Calou-se ao rememorar o episódio frequente, expondo a dor em uma lágrima. Sempre que ele chega com aquele bafo de pinga, eu viro de lado e finjo que já tô dormindo. Melhor coisa pros dois. Tiago não soube como reagir ao desabafo. Era sincera sua empatia, mas também o assombro. Não ousou esclarecer a dúvida sobre o que havia entendido, pois não tinha certeza de querer saber a verdade caso ela fosse de fato a que estava imaginando. Pela primeira vez, o rapaz viu Camila se recolher amargurada. Por mais que ela tentasse constantemente mascarar seu olhar abatido com uma extroversão rebelde, a causa da tristeza fora desvendada. Amordaçada em uma realidade hedionda vivenciada desde muito cedo, a garota não sabia como abandoná-la. Via-se presa a uma convivência familiar doentia, onde se tornara cúmplice de um comportamento repulsivo. Talvez a lágrima que lhe corria no rosto não fosse pelo asco que sentia do pai, mas por lembrar de sua mãe nos momentos mais indecorosos. Percebendo Tiago pasmado com a confidência, mesmo não a tendo explicitado, a jovem mudou rapidamente de assunto para que ele não decifrasse o real motivo de seu luto. Mas vamos ver o lado positivo, né? Enxugou as maçãs do rosto. Se eu também não tivesse pai, quem é que te faria se sentir bem por não ter um? Nem o sorriso forçado da bela jovem foi suficiente para afastá-lo de suas conclusões. Versado na tônica dos traumas, reconhecer um abalo emocional era como abrir os olhos e ver a luz num dia de sol. Complacente com a dor da amiga, não poderia deixá-la amargar sozinho o desgosto de uma revelação pessoal de tamanha gravidade. O terror da realidade era devastadoramente pior que seu medo de fantasmas. E após ouvir o testemunho pesaroso de uma verdadeira castigada pela vida,
Sentiu-se na obrigação de se abrir. É para lembrar. Trouxe à tona uma questão anterior feita por Camila. Minha terapia. Tô nela para lembrar. Arremessou longe a ponta queimada do cigarro e se permitiu ponderar por alguns poucos segundos sobre como abordaria um tema nunca antes tratado fora do consultório. Tenho medo de um lance meio bizarro que acontece nesta casa de madrugada. Por isso que eu nunca voltei. Prestes a confidenciar seu segredo, ele buscou nas feições da garota algum motivo para fazê-la abandonar a intenção de escancarar a janela do seu trauma enrustido, mas deparou-se apenas com os atributos de um semblante interessado. Você vai me achar estranhão. Mas foi espirituosa na brincadeira. Mesmo envolto nas trevas da ansiedade, um sorriso sutil destacou-se na penumbra. Camila sabia tirá-lo de seu resguardo como poucos. Não demorou muito para tornar a fechar o rosto. O receio de ser ridicularizado perseverava entre seus temores. Precisou abdicar completamente da autocrítica para conseguir denunciar a ocorrência que o apavorava. Achei que eu tinha deixado para trás essa história, superado já. Mas ontem eu tive certeza do que vi. Ele encarou sua confidente e não desviou as vistas para que ela tivesse convicção de que seu relato não era fantasia. Tem um monstro que mora aqui nesta casa e eu acho que sei onde ele tá.